Trago mais uma aula que ficará disponível para os alunos do quinto período na disciplina Técnica de Jornalismo 1, em que vocês podem acessar no YouTube e, de acordo com instruções recebidas da coordenação, do curso de jornalismo, essas matérias elas podem ter, assim como a gente já havia definido anteriormente, que elas podem ter uma avaliação, uma nota, para que não haja necessidade de se fazer prova com alguns tipos de conteúdo que, na realidade, a gente nem chegou a debater em sala de aula. Então, cada matéria, cada aula que nós estamos fazendo, eu faço uma apresentação teórica, metodológica, e vocês façam uma resposta a partir das matérias publicadas nos jornais Folha da Manhã, e também o Jornal Globo ou outros quaisquer jornais de natureza online ou mesmo impresso, pode escolher a terceira via. Vocês podem fazer uma apreciação técnica sobre qualquer tipo de matéria que vocês, por acaso, lerem dentro desse período em que nós estamos elaborando esse projeto de aulas. Hoje nós vamos falar exatamente sobre as questões pertinentes à anatomia da matéria jornalística. A anatomia da matéria, eu diria exatamente o seguinte, é a sua corporificação. De que forma ela se compõe? Ela se compõe fundamentalmente pela questão do lead, do sublide e do corpo da matéria. Esses três elementos, que são oriundos, quer dizer, em parte dele oriunda exatamente do jornalismo americano, eles nos diz respeito à questão da síntese que nós fazemos com as matérias, no sentido de fazer com que o leitor tenha uma ideia básica sobre os fatos mais importantes da dinâmica da sociedade. Então, a questão do lead e do sublide é uma questão também teórica, e, na realidade, o que acontece? A questão é a construção da matéria obedecendo a uma organização técnica, de modo que a informação faça com que o leitor identifique os fatos, lendo o lead e o sublide, na medida em que condensam os fatos numa síntese. Essa é apenas a afirmação daquilo que nós falamos anteriormente. Então, como definição, e também para considerar a natureza do nosso debate, eu queria que a gente entendesse que o lead na pirâmide inversa é por onde se começa a matéria de informação. Quer dizer, toda a matéria, toda a síntese da matéria como um todo, ela tem que estar exatamente contida dentro do lead. Por quê? Porque a partir do lead é que nós vamos fazer o título. Então, necessariamente, segundo o conceito de Marx de Mello, de Marx de Mello, de Herbolato, então a pirâmide inversa ela vai exatamente fazer o seguinte, ela vai sintetizar toda a informação no sentido que você possa saber os fatos essenciais, como eles ocorreram, sem necessidade de você ler a matéria como um todo, porque às vezes, por algum motivo ou outro, as pessoas não têm interesse em ler a matéria como um todo, ele quer saber apenas o que aconteceu, apenas se limitar a compreender, a entender o fato na sua essencialidade. No segundo momento, você tem o sublide, que é considerado por alguns técnicos apenas um recurso gráfico, uma ficção tipicamente regionalista, segundo o Lago Burnet, destinado a situar melhor a notícia dentro da página. Diria o seguinte, então, o que acontece exatamente com o sublide? O sublide é uma peça, assim como o lead vem da escola americana, o sublide é um recurso eminentemente brasileiro. Então, outros consideram o sublide um recurso de grande valor para a articulação do texto. Eu, pessoalmente, também acho. Um parágrafo imediato ao lead, onde se agrupam os fatos cuja ordem de importância seja inferior aos do lead, ou onde se desenvolve aqueles fatos mencionados anteriormente. Segundo a opinião de Juvenal Portela, importante teórico na comunicação social no Brasil. Quer dizer, não basta se falar no lead e no sublide, no corpo da matéria, se falar na questão da pirâmide inversa, sem que haja necessidade
acha necessidade de se entender isso apenas de uma forma mais pueril. Quer dizer, o importante é entender isso de uma forma mais científica, até porque nós, como estudantes de jornalismo, né, nós temos exatamente de compreender, né, a natureza da filosofia que envolve exatamente a questão do jornal e entender, né, de que forma ela é feita, né, na dimensão do nosso trabalho diário. Nessa acepção, o sublide tem a função, né, de disciplinar o desenvolvimento da narrativa, como um pescoço equilibra, né, a cabeça, o lead, em relação ao corpo da matéria como um todo, né? Quer dizer, a gente não tem que compreender de outra forma. E aí, né, nesse momento, a gente tem exatamente a figura de quê? Nós temos a figura, né, aquilo que Marco de Mello chama de leitmotiv, né? Quer dizer, o que é o leitmotiv? É, em tese, por onde devemos começar a matéria narrativa, né, jornalística, de modo a estabelecer a importância do tema a ser abordado. Quer dizer, na apuração, nem todos os fatos ali encerrados, eles são exatamente dignos de abrir uma matéria, ou ter o seu título, né, contemplado não só nas páginas ímpares internas do jornal impresso, bem como, né, as chamadas de primeira página. Então, dentro da estrutura da matéria, o leitmotiv é importante porque ele vai estabelecer, tecnicamente, a matéria desde a sua concepção até a diagramação final. Para se ter uma ideia, o título de uma matéria, necessariamente, deve estar contido no lead. Se não estiver, ou o lead ou o leitmotiv estão errados, né? É aquilo que anteriormente nós havíamos colocado para tentar explicar, né, a relação que tem do lead e o sublead, né? É só para a gente compreender assim. Eu tenho um exemplo muito interessante, né, que é de uma matéria que foi publicada no jornal Diário, em que as pessoas falam exatamente de uma matéria, é uma matéria que se fala exatamente sobre umas ruínas, né, encontradas aqui da região de Tocaia, perto exatamente de Donana, né, mostrando exatamente o seguinte, né, o que restou de uma grande igreja, uma igreja de Nossa Senhora da Conceição, né, que, segundo se sabe, essa fazenda, chamada Fazenda Velha, ela pertenceu exatamente a um dos viscondes de Acerca, né, Então, a matéria que está caracterizada dentro daquilo que vamos chamar de jornalismo literário, ela diz mais ou menos o seguinte: no meio há pradaria que se alarga aos confins do antigo traçado do Ururaí, via de escoamento por gravidade das águas produzidas no Imbé, abrindo caminhos sinuosos da planície em direção à Lagoa Feia, chamam a atenção na Tocaia as ruínas da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Fazenda Velha, que, segundo registros, fora propriedade dos herdeiros do Visconde de Acerca, Martim, Correia, de Sá e Benevides. Esse lead, dentro da expressão, né, mais importante do jornalismo literário, ele corresponde exatamente ao seguinte: é uma forma introdutória do leitor à matéria. A partir de quê? A partir de uma ilustração, que é uma fotografia, né, a fotografia desenvolvida pelo fotógrafo Pintovski, né, recentemente falecido, mas deixou essa obra importante dentro do campo da fotografia, em que mostra exatamente uma árvore carcomida à frente e, no fundo, exatamente as ruínas da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Não, essa forma introdutória do lead é muito interessante, e aí nós vamos estabelecer o seguinte: como que vamos entender o sublead, né? Não, aí ele diz o seguinte, quer dizer, referindo-se, né, primeiro ele refere-se a um campo mais amplo, ele como se colocasse o foco, né, abrindo o foco dentro da natureza, né, dentro da natureza geral, né, do cenário em que se encontram as ruínas. No segundo momento, ele volta exatamente à câmara, justamente para a ruína. Aí ele diz o seguinte: o que restou da igreja, de uma era que já vai distante, reclina-se à frente e vai beijar a terra, assim que a primeira procela desabar sobre o estuário, até bem pouco tempo coberto por canaviais, destinados a saciar a fome das fornalhas dos engenhos, hoje falecidos. Mas, visto de longe, parecia um grandioso tapete verde, quase sempre bailando,
docemente ao sabor do vento do Nordeste, produzindo música das folhagens. Quer dizer, dentro do jornalismo literário, né, esse sublide, ele é o quê? É uma forma para complementar, né, um lead muito interessante dessa matéria publicada exatamente no já falecido também Jornal Diário. Penso que essa matéria, ela traduz muito a questão do espírito, né, o espírito romântico ainda, que ainda está em torno, né, do jornalismo com essas características ainda literárias, né? Onde em Campos nós temos vários jornalistas assim, né? Embora os ambientes de trabalho não exijam mais que você tenha isso, tenha esse tipo de linguagem, a não ser casos raríssimos, né, no chamado segundo caderno. No caso da Folha da Manhã, na Folha 2, e no Diário também, né, chamada a página mais de, né? Enfim, o corpo da matéria, né? Finalmente o corpo da matéria é o lugar para onde vão convergir todos os detalhamentos, né, da informação, de forma a oferecer aos leitores um panorama geral e pormenorizado sobre o assunto. Quer dizer, a matéria principal vai no lead, o complemento da matéria vai exatamente no sublead e o corpo da matéria. Ele vai exatamente encerrar todos os grandes momentos da informação em que o jornalista, ou seja, o repórter, esteve envolvido, né? Então, o corpo da matéria é exatamente isso. Em algumas formas de jornalismo mais romântico, essas peças eram separadas, ou seja, o lead separado do sublead, e havia sempre um pós-título, né, anunciando exatamente a questão do corpo da matéria. E aí, por que isso? Porque era uma coisa muito didática, era para oferecer ao leitor exatamente a ideia de que se você, no lead e sublead, estava falando tudo sobre a matéria, no corpo da matéria, o que você ia fazer? Ia especificar alguns detalhamentos de importância para o leitor, né? Nem todo, lógico, né? Nem para todos os leitores, né? Então, dentro do conceito do debate, que a gente deixa exatamente como função para o nosso trabalho dessa semana, é exatamente o conceito do debate. Sobre a validade do lead no moderno jornalismo, né? Por quê? Porque ela é contestada por alguns, né, que o consideram uma forma de literatura quadrada, o lead é uma coisa ultrapassada, o elemento aprisionador da criatividade do jornalista, enfim, uma série de outros fatores que falam exatamente que uma forma que tem hoje, né, surge isso no jornalismo dos anos 40 nos Estados Unidos, você imagina que o desenvolvimento dessa técnica tenha hoje cerca de 80 anos. E não se encontrou nada diferente hoje no jornalismo, no sentido de substituir essa forma, né, elucidativa de mostrar aos leitores uma forma mais aplausível, ou mais plausível, para ficar melhor assim, né, para ele ler a matéria e compreender exatamente a natureza da informação, né? Então, seus defensores, por outro lado, consideram-no ainda, hoje, o melhor técnica jornalística de abertura do texto informativo. Quer dizer, um recurso de validade sempre renovada, desde que usada inteligentemente. Quer dizer, não é fácil se fazer exatamente a questão do lead, não é fácil fazer o sublead, né? Porque isso implica exatamente em quê? Em você estratificar a matéria pela sua grande importância. Se você não estratifica a matéria, você não sabe exatamente por onde você vai começar. Você não vai aplicar os conceitos do leitmotiv. Quanto à questão do sublead, que é uma criação brasileira, repito, considerado como o segundo parágrafo do texto jornalístico, é resultante do desdobramento do lead. E ele inexistia na imprensa norte-americana e também na inglesa, de onde importamos a técnica do lead mais ou menos na década de 40 do século passado, tá? Então, a grande questão, né, a proposta do debate é exatamente isso, né? A gente compreender, né, a importância do lead e sublead ainda para o jornalismo pós-moderno, quer dizer, na formação do novo jornalista, né, para entender as razões do novo jornalista, tá? Então, o jornalista para o jornalismo é preciso entender exatamente isso. E, sobretudo, né, dessa transferência conceitual, né, da informação dada pelas mídias online, né?
Será que se aplica ainda o lead sobre lead no jornalismo online? Será que o jornalismo online ele copia as técnicas do jornalismo impresso? Né? Será que o jornalismo online ele não descobriu ainda uma forma única, né? Uma forma pessoal, né? Ou personalizada, fica melhor, né? De falar sobre as questões dos fatos oriundos da dinâmica social? Então, a proposta que nós deixamos essa semana é exatamente isso, né? É um trabalho de pertinência sobre a validade do lead no moderno jornalismo, né? Que é contestado por alguns, né? E defendido por outros. E é preciso entender exatamente o seguinte: o que os novos jornalistas, né, que estão trabalhando para a formulação do novo jornalismo, elas compreendem sobre a questão do lead sobre lead? Há uma outra forma de se escrever a matéria, até porque, para se escrever uma matéria jornalística, uma matéria de informação, todas as vezes que você faz isso, você está exatamente praticando a literatura, né? Então, você tem que escrever, né, obedecendo o rigor, né, das técnicas da língua portuguesa, né, e, sobretudo, as diferentes formas de dizer, né, de dizer as coisas, de formular, né, as informações, de formular de uma forma que seja mais comunicativa possível, né? Mais interativa do que você possa fazer, né? Então, a minha proposta dessa semana é exatamente essa, né? Mandar para mim um trabalho, valendo também 2 pontos para a prova de A1, que já na próxima semana nós vamos lançar isso no WebGIS, né? Exatamente o seguinte: qual é o pensamento dos nossos queridos alunos do 5º período sobre a questão da validade do lead sobre lead? Ele é uma peça ainda importante ou não é nada importante? O que vocês acham sobre o assunto, né? Por hoje é só, né? Espero que vocês tenham um bom proveito e que vocês tenham exatamente tenham a percepção, né, da importância desse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de Covid-19, de quarentenas e uma série de outros fatores que nos fazem exatamente ficar encerrados em nossas casas para não sermos exatamente acometidos por essa terrível doença, né? Eu espero, sinceramente, né, que a gente vai continuar fazendo essas revelações online ainda durante o mês de maio. Eu espero, sinceramente, que até a segunda quinzena de maio, eu estou com essa fé, né, com esse registro, né, de importância, de que esse movimento, a partir do dia 15, 16 e 17 de maio, nós voltaremos a fazer as nossas aulas, né, pessoalmente, né? Essas aulas que, né, penso que se por um lado a gente trabalha o dobro com relação às aulas online, porque sobrecarrega não só o professor, que fica envolvido com isso o dia todo, né, praticamente o dia todo, e os alunos também, que ficam assoberbados, tendo que fazer tantos trabalhos, tantos registros, tantas resenhas, etc., né? Mas eu espero que cada um entenda, né, que isso é um momento importante na vida de todos nós, e no futuro nós não saberíamos o que dizer além da formação jornalística, né, que nós passamos exatamente por uma epidemia terrível, né, e que nós tivemos que transformar nossas aulas pessoais em aulas exatamente online, né? Então, um abraço para cada um de vocês.